Então, a gente tinha parado no ponto onde a gente ia resolver alguns exemplos aqui para ir quebrando o gelo com a linguagem, né, e para utilizá-la para resolução de problemas simples, né? Inclusive para ser introduzido alguns outros conceitos que eu não abordei aqui, por exemplo, estruturas de seleção, if, else, ou alguns tipos que talvez eu não tenha falado também, como o booleano, né, que a gente pode utilizar aqui em C++, e a gente pode utilizar aqui nesse exemplo 4. Mas vamos usar esses exemplos aqui para dar uma quebrada aí no gelo, para pedir a ajuda de vocês aí para quem fez, né? E para quem não fez e ainda está um pouco confuso com o que a gente está fazendo aqui, tirando dúvidas à medida que a gente for resolvendo. Quem for tendo dúvidas mesmo, pode ir perguntando. O que é isso? O que você fez aí? Por que fez isso e não fez aquilo? Ok? A ideia é que você possa intervir aqui o quanto você quiser. Então, o primeiro exemplo é escrever um programa para ler dois números do teclado e imprimir o maior entre eles, né? Então, vamos lá, mais uma vez. Abre um arquivo em branco, desde já salvar ele como CPP, né? Eu vou criar uma pasta nova aqui, chamada de exemplos da aula 1. Então, esse é o exemplo 1.cpp. Vou colocar em tela cheia aqui, maior. Começar aqui com a nossa... Opa, o hábito. Nossa estrutura básica, né, do programa. Use namespace std, vai se acostumando com isso aqui para se tornar algo automático, né? E até para você limpar de outras vícios de outras linguagens que você talvez tenha. Então, o programa para ler dois números do teclado e imprimir o maior entre eles. Então, vamos declarar dois números do teclado. Ele não fala o tipo, né? Ler dois números, então vamos colocar como inteiros mesmo. Um inteiro A e um inteiro B. Ler os dois números do teclado. Você pode fazer aquele esquema, né? A gente ensina geralmente algoritmos que você coloque sempre uma impressão antes de uma leitura, para que quando o programa for executado, que fique claro o que está sendo pedido para o usuário, né? Aqui, a gente está supondo que todo mundo está mais familiarizado, né, com os conceitos, enfim, com a estrutura básica de um programa, então eu vou omitir essa questão da leitura antes da escrita, né? Da escrita antes da leitura, né? Enfim, vocês entenderam o que eu falei. Então, vamos ler logo de cara o valor para A, né? C em A, C em B. E ele quer saber ele quer que o programa imprima o maior entre eles, né? Então, se A é maior que B, Alt A, você pode colocar o maior é A, né? Se não, se B é maior que A, você imprime B, ou se não, você imprime, são iguais, né? Ele não disse isso lá no enunciado, eu só estou incrementando aqui com essa informação, ok? Tem N na condição, tem um... Ah, valeu, o Leonardo. Era só para saber se você estava prestando atenção. Ou não. Continuando aqui. Vamos ver aqui se está faltando alguma coisa. Compilar. Nenhum erro aparente, né? Vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Então eu vou digitar 1 e o 2. E ele imprimiu o 2. Perfeito. Agora vamos digitar... Agora vamos o caso onde o B é maior, né? O A é maior. 2 e 1. Ele imprimiu 2. Agora vamos no caso onde os dois são iguais. 2, 2 são iguais. Perfeito. Então, o que a gente viu aqui de novo que a gente não tinha visto até agora? O uso de if, else e de else if, inclusive, né? Se fosse só, por exemplo, só o caso onde eu só quero saber se os dois, quem é maior, né? Eu não quero saber se são iguais, eu não quero imprimir o caso onde são iguais. Então, eu seria aquele clássico if else, né? O if alguma coisa, faça isso, se não, faça aquilo a outra. Ou seja, seria isso daqui, né? Então, se A
Professor, eu perdi os primeiros tempos de aula por um erro de horário. O que seria CIN? CIN hoje é o comando de leitura, certo? É o equivalente, por exemplo, ao scanf do C. Você já viu C? Você já teve contato com a linguagem C? Então, o CIN é o comando de leitura padrão de C++. E a setinha está indicando justamente o fluxo. Ele está dizendo assim, ó, CIN, ou seja, a entrada vai para o A, né? CIN, a entrada, ou seja, o que você digitar do fluxo do teclado vai para o B ou vai para o A. O Cout é o contrário, né? É o que você digitou do lado direito vai para a saída. No caso, a saída padrão é o seu monitor. Beleza. Então, se A maior que o B, Cout, né? Saída A. Se não, saída é B. Veja, aqui como são só duas condições, poderia ficar assim, né? Se eu não considerasse o caso onde eles são iguais. Então, 1 e 2, né? Ok, imprimiu o 2. E 2 e 1 ele imprimiria o 2. É o caso onde o A é maior. Ok. No caso, como são iguais, né? Se fossem iguais, ele não está contemplando esse caso. Ou ele está imprimindo do mesmo jeito, né? Enfim, porque ele considerou o caso ali. Ah, sim, sabe que esperar alguém digitar aí. É porque ele entrou no else, né? Ele entrou no else de um jeito ou de outro. E aí, por último, né, o que mais de informação nova que a gente pode ter aqui é que quando você tem ifs e elses assim com um comando só, você pode usar esse esquema também, né, simplificado, sem uso de chaves, né? Ok, alguma dúvida aí? Tenho alguém digitando, estou esperando. Professor, não entendi. Como que vai ser o Cout do exercício 4? Escreva o programa criando a função para retornar verdadeiro caso o valor seja par. Tá, peraí. Vai usar a porcentagem, sabe? Quando você usa aquele operador de porcentagenzinha lá, para saber se o resto da divisão e tal, se o resto da divisão. Não, eu sei, cara. Eu quero saber, tipo, ele vai digitar o valor, já vai dar true, ou se ele vai dar tudo no final. Ligado? É isso que eu quero saber. Acho que ele quis dizer em relação ao booleano, exatamente. Essa é a dúvida dele. Vamos lá. Acho que a gente resolvendo aqui, você vai resolver essa sua dúvida. Senão a gente vai conversando mais aqui. Então, vamos abrir um novo aqui agora. Então, o que você acha da gente pular então o exercício 2 aqui e já ir para o 3, né? Já que acho que a gente viu aqui, por exemplo, a gente viu if e else aqui, que a gente não tinha visto, e aqui a gente não veria nada de diferente, né? Porque seria leitura, aí seria a atribuição da fórmula de conversão para uma variável e a impressão da variável na tela, né? Não tem segredo aqui de utilização. Estaria correto a 2? Ah, alguém colocou uma tela aqui. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu coloco na... O Leonardo compartilhou a solução dele aqui da 2. Legal, é bom que já agiliza aqui. Só que ele usou funções, né? Ele colocou uma imagem aí no chat, se vocês quiserem abrir aí. Nessa solução dele, ele criou uma função temp, que recebe como parâmetro um double. Aí ele pega esse double, subtrai por 32 e divide por 1,8, que é a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius, né? Uhum, é isso mesmo. Se a fórmula está correta, se a fórmula é essa mesmo, a sua solução está correta, né? Obrigado aí, Leonardo, pela contribuição. Então, vamos direto. Como limitar a saída para duas casas decimais? Ih, cara, boa pergunta. Agora não estou lembrado de cara, de imediato. Mas, enfim, nada que um Google não resolva aqui. Porque realmente esses detalhezinhos eu já estou desacostumado. Coloca um ponto 2F no final da variável. Na hora de imprimir. Valeu. Então, vamos aqui para o exemplo
4, né? É o exemplo 3 acrescido do exemplo 4. Deu certo aí o ponto 2F? Leonardo. Beleza. Esses detalhes a gente vai resolvendo depois, então. Vamos lá de novo, então. Tá. Então, o problema é de fazer o programa para retornar a função par. Então, vamos fazer ele primeiro sem usar funções, para depois a gente utilizar, evoluir ele para esse exemplo 4, onde ele utiliza a função para isso. Então, vamos declarar uma variável aqui inteira, x. Vamos ler x. Comentário aqui, para depois compartilhar isso com quem ainda está se adaptando com a linguagem, né? Lendo x do teclado. Pode ser que precise de alguma biblioteca para usar o set precision, Leonardo, por isso que não está dando certo aí. Mas vamos resolver isso depois. Né? Depois a gente acessa os arcabouços aí e lembra como é que faz isso. Tá aí, o Pedro já atualizou aí vocês com a biblioteca. Então, estou lendo o valor de x, e aí aquela lógica de saber se o número é par, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. O programa que lê é um vetor, né? Um vetor de 10 inteiros e imprima somente os pares. Que tipo é esse double? Double é um tipo de ponto flutuante com o dobro de precisão de um float, o Gessé. O float, ele suporta 32 bits, ele consegue representar valores com até 32 bits, enquanto que o double consegue representar um valor do tipo ponto flutuante com 64 bits, certo? Beleza. Então, a gente está fazendo o exercício para ler um vetor de 10 posições e imprimir somente os pares. Vamos lá, então. Vamos usar esse x aqui como um vetor de 10 posições. Vamos percorrer esse vetor aqui utilizando o nosso for lá conhecido, né? Começando de 0 até menor do que 10, incrementando de 1 em 1, ok? O que eu vou fazer nesse for? Eu vou primeiro ler o vetor, né? Então, cin, no x, na posição i. Então, aqui eu estou percorrendo o meu vetor de 10 posições, estou preenchendo esse vetor com valores digitados do teclado, né? Inseridos do teclado. Tá, vamos fazer as coisas em separado, né? Eu vi que, pelo jeito, a gente tem aí diferentes pontos onde cada um parou no progresso das disciplinas, né? Então, vamos fazer aqui considerando vários conceitos lá de programação 1 ainda. Então, aqui eu estou lendo o teclado, estou lendo do teclado no vetor x, em cada uma das 10 posições dele, onde essas 10 posições são acessadas pelo meu vetor, pela minha variável i. Depois disso, eu quero percorrer esse vetor e imprimir só os valores que são pares. Então, vou percorrer o vetor novamente aqui, menor que 10 e mais. Agora eu vou utilizar de chaves aqui para abrir e fechar, porque esse meu laço vai ter muito mais conteúdo do que o anterior, que só tinha uma linha. Diga aí, Leonardo. Professor, no caso, se você não designar o tamanho do vetor na declaração ali e somente no for você estipular, no caso, um limite que seria 10 posições, faria algum problema no tamanho do vetor ou não? Inicialmente você tem um problema de conceito aí. Você não está especificando o tamanho de memória que você está utilizando.
Então, você está incorrendo na possibilidade de dar um estouro de memória, né? De estar tentando invadir espaço de memória que não foi reservado para você. Então, você está declarando um vetor de 10 posições, está dizendo, eu quero, bom, são inteiros, né? 4 bytes, né? Então, você está reservando 40 bytes de memória para esse vetor. Então, é importante você definir de cara a memória. Mesmo naquele outro exemplo onde a gente fez a declaração por chaves, a gente também estava definindo espaço de memória ali, porque a gente estava definindo 10 valores dentro daquele vetor. Era essa a sua dúvida? Sim, não, é porque, por exemplo, em uma situação onde você não saberia a quantidade de valores que seria informado, entendeu? É, aí eu fiquei um pouco bugado para entender. Aí você tem aquele caso de alocação dinâmica de memória, né? Sim, que vem do C daí, né? Uhum. Não, beleza. A gente vai passar por isso também. Tá, já, valeu. Aqui eu quero verificar se o valor é par, né? Se o valor que eu estou visitando no vetor é par. Bom, quem que é o valor que eu estou visitando no vetor? É o vetor x na posição i, né? Se você a variável i te ajuda a visitar o valor que está naquele vetor, na posição i que você está percorrendo. Então, mais uma coisa que talvez a gente tenha que recapitular é que todo vetor inicializado, já com um tamanho fixo de posições, começa sempre na posição 0. Então, ele vai da 0 até a posição 9, no nosso caso aqui, que é um vetor de 10 posições. Por isso que eu estou começando o i em 0 aqui. Então, para saber se um número é par, né, esse exercício é clássico, a gente sempre faz ele nas primeiras aulas de algoritmos, você tem que saber se o resto dele é 0, né? Se o resto da divisão desse valor por 2 é 0, esse valor é par. E aí o porcento é o meu operador que retorna o resto da divisão de um valor por outro. Então, quando eu faço x na posição i por 102, eu quero o resto da divisão de x na posição i por 2. Então, ele vai dividir x por 2, o resto dessa divisão, ele vai retornar, e eu vou comparar esse resto dessa divisão com 0. Então, se o resto da divisão de x por 2 for 0, é porque o valor na posição i de x é par, certo? Não é isso que vocês aprenderam? Então, o que ele quer que ele faça? Benjamin, diga aí, Benjamin Francisco. Foi mal, professor, que eu cliquei errado aqui. Fui na mãozinha em vez do like. Você só ia confirmar, beleza. Então, ele quer que imprima, né? Então, beleza. Se eu cheguei num vetor, se eu cheguei numa iésima posição do meu vetor x, que é par, imprima essa iésima posição. Então, C alt, x na posição i. Aí a pergunta, eu preciso de um C não? Não, não precisa não. Não precisa porque ele só quer que eu imprima as pares, né? Então, se for o caso de ser um par, imprima. Se não, vá para a próxima posição até que acabem as posições percorridas do meu vetor. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Então, lê, imprime, né? Bom, vamos fazer um teste então. Vamos compilar para ver se está tudo ok. Pelo jeito sim, e vamos executar aqui. Então, aqui eu estou no passo de leitura. Vamos ler o vetor de valores de 1 até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui a impressão dele, né? Eu não coloquei espaço aqui, mas você pode colocar espaço. 2, 4, 6, 8, 10, né? Você pode colocar um espaço aqui para ele imprimir coladinho, igual ficou ali agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elegante, né? Então, vamos fazer um outro teste aqui agora, um vetor só com ímpares. Agorinha, Leonardo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O que eu fiz aqui? Eu apertei um enter a mais aqui. Não, é porque eu não digitei ainda todos. Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Digitei um vetor só com ímpares, ele não imprimiu nada porque o vetor só tinha ímpar. Beleza. O Leonardo pergunta, você pode fazer com aquele esquema alto, né, no for? Bom, vamos tentar.
aqui, para imprimir eu preciso do meu índice. Desculpa, para ler eu estou precisando do meu índice. Certo? Então, ok. Agora, para preencher, vamos aqui. Vamos tentar fazer ele agora usando o auto. For auto de y aqui. No vetor x, né? Meu vetor é x. Bom, então isso quer dizer agora que todo mundo que eu estou visitando no meu x se chama y. Né? Todo mundo, cada valor que eu estou visitando no meu x é o valor y. Então, é a mesma coisa agora dizer se y por 102 é igual a 0, imprima aqui, tchau. Eu vou colocar depois as versões, as duas versões. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tá aí. Então não precisaria colocar tipo a posição do vetor como o exemplo do x e y já corresponde ao conjunto? Exato, exato. O y é cada uma representa cada uma das posições visitadas no vetor x. Né? Foi essa a sua pergunta? Então não precisaria colocar tipo a posição do vetor como exemplo x e y já corresponde ao conjunto? É isso, exatamente isso que você afirmou aí. Beleza. Realmente fica mais simplificado, né, o código. Agora ele pede para evoluir esse código aqui para utilizar uma função par x. Essa função deve retornar verdadeiro caso o valor seja par e falso, né, por consequência, se o valor for ímpar. Bom, isso aqui era um pretexto para a gente introduzir o conceito de booleano dentro de C++, porque você não tem esse tipo booleano em C, né? Então, a ideia é você criar uma função aqui. Aí eu deveria, na verdade foi uma falha minha, porque eu deveria ter apresentado o conceito de boolean antes de pedir esse exemplo, né? Mas vamos lá. Bool, a ideia é criar uma função par, que recebe como parâmetro, a gente está usando inteiro aqui, né? Então, inteiro x. A ideia dessa função é retornar true ou false, caso ele seja verdadeiro, caso ele seja par ou não. Então, a mesma coisa aqui. Então, se o x por 102 igual a 0, return true. Else, return false. Pronto. Está criada a sua função. Como é que você usa ela? No lugar disso aqui. Né? Então, se quem for par, x ou y, quem que ele está querendo saber se é par, x ou y? Dá para colocar para saber se vocês pegarem a diferença de ter usado esse for para o outro for lá. Y, né? Justamente, né? Muito bem, Gessé, também. Justamente em cima da pergunta que tem um negócio até ali em cima aqui, que o Leonardo perguntou agora. Então, y é a minha variável que está recebendo a cópia dos valores de x. Então, eu quero saber cada um dos y, ou seja, cada um dos valores de x, se são par ou não. Então, ele está copiando esse valor para essa função verifica se o retorno do resto da divisão de x por 2 é 0, se for verdadeiro, true, se não, false. Então, vamos ver aqui. Sucesso, né? Legal seria se a função fosse par, né? Se y é par, enfim, para ficar mais
semântico, né? Para ter mais significado no próprio código. Mas, enfim, acho que vocês entenderam aí. Diga aí, Juliano. Juliano está digitando alguma coisa aí. Bom, enquanto o Juliano está digitando, eu vou voltar o código como ele estava. Opa, não. Agora eu vou voltar até a função. Que eu queria colocar os dois jeitos, né? Deixar os dois. Não, eu não vou deixar os dois jeitos, não. Porque vocês já sabem como é que vocês supostamente já sabem como é que usa o for original. Eu vou deixar desse jeito mesmo aqui. Depois isso aqui vai estar disponível lá também, porque isso aqui por enquanto é um exemplo. Professor, caso não fizesse aquele else com return false, qual seria o retorno em caso de ser ímpar? O padrão seria true? Peraí, como é que é? Professor, caso eu não fizesse aquele else com return false, qual seria o retorno em caso de ímpar? Você está dizendo assim, por exemplo, se eu tivesse o código assim, né? Se x igual a 2, return true. Cara, boa pergunta, né? Tá, se for, ele só vai entrar aqui se for true. Se não, o que ele vai retornar, né? Vamos descobrir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ele retornou true para tudo, né? Como a gente acabou de ver aqui. O padrão dele é retornar true, né? Então você precisa contemplar o caso falso aqui. Beleza. Esperar o GC digitar aí para a gente avançar também. Pessoal, se quiserem gravar... Não, ok. Professor, você precisa colocar a função dentro do if, não daria certo apenas chamar a função para y. Você precisa colocar a função dentro do if, não daria certo... entendi, acho que entendi sua pergunta. Parx. Bom, aí, que aconteceria, GC? Você teria que, dentro da função parx, fazer o resto daquilo que precisa para o... Por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Não, de qualquer jeito você teria que ter um if, né? Peraí, deixa eu esperar que você está digitando aí para completar. Porque se o for já percorre os valores do vetor. Então, o que esse programa quer fazer? Esse programa quer saber se um valor é par e imprimir esse valor, né? Se você coloca... Ou seja, se você colocar... Se você quiser... Se você colocar a função dentro do if, não daria certo apenas chamar a função para isso. Aí você teria que colocar dentro da função também a impressão do valor, se ele for par ou não. Aí, nesse caso, você está desvirtuando a função. A função aqui, nesse caso, é só para saber se o valor é par ou ímpar. A função retorna true se for par, false, né, se for ímpar. Então, se você está jogando também dentro dela aquilo que o programa está pedindo, o que o programa está pedindo? Que ele imprima esse valor. Aí, essa função faz mais do que apenas dizer, ela também está imprimindo esse valor, né? Ok. Muito bom, acho que esses exemplos aqui cumpriram um bom propósito. A gente viu algumas coisas novas que a gente não tinha visto ainda, tirou algumas dúvidas de vocês. Então eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui de novo aqui nos exercícios que eu coloquei para ver a dificuldade aqui, se está adequada. Escreva um programa em C que leia N números do teclado e apresente a somatória e a média aritmética. Veja aqui, você vai usar aqueles recursos lá de uma variável que acumula valores, né? Não sei se vocês se lembram bem, uma variável que vai acumulando valor. Você vai lendo, vai acumulando numa variável, né? Aquele problema lá, às vezes, de você não... Cuidado para você, ao invés de estar acumulando, estar sobrepondo, né? A cada novo valor, ao invés dele acumular com o valor antigo, ele está substituindo o valor antigo. Cuidado com isso. Mas a ideia é você ir lendo dentro de um laço e aí somando com os valores que já estão salvos naquela variável para depois dividir por n, que vai ser informado pelo teclado, né? O exercício 1 dessa lista.
No exercício 2, a somatória dos n primeiros números pares também é um problema clássico de laço de aprendizagem, de laço de repetição, mas que agora, para ser adaptado para C, não só para você desenferrujar o uso dessas ferramentas, mas também já ir se acostumando com a linguagem C++ aqui, né? Você vai digitar, escreva um programa que exiba a somatória dos n primeiros números pares. Então, por exemplo, você digitou 10. Então, você vai ter que fazer duas coisas. Conhecer os 10 primeiros números pares e somar os 10 primeiros números pares. Então, para n igual a 3, quais são os 3 primeiros números pares? Então, 2, 4, 6. Então, ele tem que imprimir a somatória do 2, do 4 e do 6. Né? Então, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 2. Então, ele tem que ter como saída 12, certo? O 3, escreva um programa que exiba na tela os n primeiros números quadrados. Então, para n igual a 5, imprima 1, 4, 9, 16 e 25. Então, são os números quadrados, né, as potências de 2. 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Então, os 5 primeiros números elevados todos ao quadrado. Nenhuma dificuldade, um exercício simples também. E o último, um programa que calcule o fatorial de um inteiro positivo informado pelo teclado. Então, você digitou 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Digitou 10, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não tem segredo nenhum esses exercícios, são bem simples, né? São coisas que são vistas em programação 1. É um quebra-gelo mesmo, é um negócio para você desenferrujar e utilizar aqui e a gente também ir trocando ideia aqui. Então a ideia é, agora são 10h03. Oficialmente essa aula vai até as 11h30. Então qual que é a ideia desses exercícios que estão na tela aqui? É que você faça aí na sua casa agora, né? Como a gente estava fazendo com os exemplos ali agorinha. E que eu vou ficar aqui até as 11h30. Então você pode simplesmente não fazer porque você não quer, ou você pode fazer porque você quer saber realmente se você pegou aí o jeito da linguagem até agora, né, com esses pequenos recursos que a gente está vendo aqui até agora. E aí, de um jeito ou de outro, eu vou estar aqui até as 11h30. Então, quando você terminar, você vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no AVA, e aí você vai me falar assim, professor, eu terminei, certo? Você vai falar pelo Skype mesmo. Veja, isso aqui é um laboratório de um laboratório. Eu quero ver como é que vai funcionar esse esquema de laboratório aqui, então eu vou usar esse exercício para esse fim. Então eu vou colocar no AVA um link de submissão. Você vai submeter os programas que você fez no AVA, né? Joga tudo numa pastinha compacta e manda esse arquivo no AVA. Então você fala, professor, eu terminei. Ou, ok, eu estou supondo que você vai terminar sem dificuldade, né? Se você for tendo dificuldades, eu estou aqui. Professor, eu estou com dúvida em tal coisa. É assim? Manda o print da tela para mim. Né? Pode chamar no privado, certo? Manda o print na tela. Aí vai ser por ordem de chegada. Quem for chegando, eu vou atendendo. Então, mais uma vez, são exercícios que são bons para você fazer, para ir quebrando o gelo aqui, né? Para ir desenferrujando de programação e se acostumando mais com C++. Até eu tenho que acostumar mais, porque eu estou colocando C aqui no lugar de C++. Né? E para a gente testar como é que vai funcionar esse esquema de laboratório à distância, certo? Então, quem for tendo dificuldade, vai me chamando que eu vou atendendo por ordem de chegada aqui, do jeito que a gente conseguir achar melhor. E a gente vai melhorando isso daí com o tempo. Entenderam aí a proposta para o resto dessa 1h30? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, assim, como eu falei, esse exercício que vai ser postado no AVA, que você deve postar no AVA, ele não é obrigatório, certo? Ele é principalmente, a principal finalidade é a gente adequar como é que vai ser esse esquema de laboratório à distância que a gente quer fazer aqui. Então, se você, inclusive, acha que está tranquilo e não quer fazer, ou quer fazer depois, ou depois quer mandar, enfim, tudo bem. Mas o fato é, estou aqui pela próxima 1h30, certo? Para que você termine esse exercício e me fale que terminou e postar lá no AVA. Deixa eu ver uma questão aqui que me perguntaram. Fazer exercício. Ok. Os exercícios vão estar lá no AVA, certo? A lista dos exercícios vai estar lá no AVA. Já está lá no AVA, inclusive, porque está no slide, né? Então, quem quiser ir fazendo, mesmo que não tenha acompanhado a tela, né? Que teve problema com a tela, e me perguntando mesmo assim, como no laboratório mesmo, né? Tipo, olha, eu não sei nada, como é que eu faço para começar? Até isso, esse é o momento, certo? Então, como eu estava conversando com o Gessé aqui mais cedo para ajustar a ideia dele, com o compilador, etc., vamos usar essa 1h30 aí para ir ajustando essas coisas também. Se você acha que está de boa, que beleza, esses exercícios aqui são fáceis para mim e quiser ir já
tomar seu café com leite lá, tudo bem, você já está dispensado, até porque nem a sua própria presença aqui é obrigatória, como você já sabe disso. Mas o fato é, estou aqui até às 11h30 para o que você precisar nesses exercícios e tirar dúvidas sobre o que a gente falou da aula até agora. Ok? Combinado, então? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a chamada, mas eu estou online aqui no Skype e pode chamar no privado aqui quem for tendo dúvidas aí à distância, ok? Para a gente resolver na distância. No mais, quem já quiser, enfim, quiser ir embora da aula, né? Ir embora, não tem nem como ir embora da aula. Mas muito obrigado pela presença de vocês e aí a gente se vê na semana que vem às 7h30, no mesmo horário. Professor, vou deixar um link aqui no chat, que é uma página, uma ferramentinha web que a galera que tiver com dificuldade de usar o C no computador, dá para usar a ideia deles. Deixa eu colocar aqui. É bem tranquilo. Conheço o Replit. Bem legal, sei bem 10. Legal, boa ideia. Obrigado aí, Benjamin. E até a próxima aí, para quem eu já não vou conversar mais. Para os demais, estou à disposição. Beleza, falou, professor. Falou.